Paz, meu amigo, minha amiga, eu sou o pastor Nilmar Costa, pastor da amada família Batista Candelária em Candeias PE. No episódio de hoje do programa E aí, pastor, o que a Bíblia diz? A gente vai responder a seguinte pergunta: o que Jesus quis dizer quando ele falou, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam? Bom, essa afirmação de Jesus ela está inserida no contexto do discurso mais amplo dele sobre a segunda vinda dele. É uma afirmação que dá um nó na cabeça de muita gente, porque se Jesus estivesse querendo inferir que o retorno dele aconteceria na geração para a qual ele estava falando, isso não aconteceu, obviamente. E o que leva a gente a concluir que Jesus não estava afirmando com essas palavras que aquela geração era a geração que iria vivenciar a volta dele. Então, se Jesus não estava se referindo necessariamente àquela geração de 2020 anos atrás, a qual geração então ele está se referindo? O que ele exatamente quer dizer com a expressão não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam? Antes de mais nada, é crucial que você entenda que no capítulo 24 de Mateus, Jesus prediz o elenco de uma série de sinais, profecias bíblicas que precisam se cumprir antes do retorno dele. Quando eu falo de retorno de Jesus, eu não me refiro ao arrebatamento da igreja, que é iminente e independente. Iminente porque pode acontecer a qualquer momento, ou usando a comparação do apóstolo Pedro em 2 Pedro 3,10, que eu gosto muito, ele virá como um ladrão. Você já viu algum ladrão marcar data para assaltar alguém, dizendo para a vítima, por exemplo, ei, amanhã às 19h30 da noite, se prepare, porque eu vou assaltar a sua casa? Pois é, isso não tem cabimento. É neste sentido que o arrebatamento é iminente. E ele é independente porque não depende de nenhum evento ou profecia bíblica que o engatilhe. É um erro exegético, ou melhor, um erro de interpretação bíblica, a tese que alguns estudiosos defendem de que primeiro o evangelho do reino tem que ser pregado no mundo inteiro para só então vir o arrebatamento. Os que defendem esta tese tentam formular o argumento com base nas palavras de Jesus, ainda em Mateus 24,14, em que Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Mas o erro de interpretação se dá justamente no fato de que Jesus não diz o evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o arrebatamento. O que ele afirma, e isso eu digo a partir dos textos originais em grego, é o evangelho será pregado em todas as etnias, não países, mas sim a todas as pessoas. E logo em seguida virá o fim do mundo, não o arrebatamento, nem a segunda vinda dele, mas o fim da terra tal como a gente a conhece, ou melhor, o dia em que a terra e o céu vão provavelmente se amalgamar, vão se misturar como dois bolos de massa de modelar, digamos assim, e os dois agora remodelados pelas mãos de Deus vão passar a coexistir em um só formato, novo céu e nova terra, como diz Apocalipse 21:1. Agora tente visualizar o contraste. No evento do arrebatamento, a igreja sobe ao encontro de Jesus nas nuvens. Mas no retorno de Jesus, é Ele quem desce à terra ao encontro dos sobreviventes da chamada Grande Tribulação. E é a essa Grande Tribulação que ainda está por acontecer, que Jesus se refere aqui no capítulo 24, a partir do verso 4 até o 31. Aqui está o ponto crucial que eu quero destacar. Como a grande tribulação e o fim dos tempos não aconteceram nos dias dos ouvintes de Jesus, então é lógico que a gente é levado a concluir que a volta dele vai acontecer numa geração futura, porque não ocorreu naquela geração. Toda a confusão de entendimento dessa afirmação de Jesus é facilmente esclarecida se a gente fizer uma análise da palavra original grega para geração. Em grego, a palavra que foi traduzida como geração é geneia, que pode significar raça. Então, dentro do contexto do sermão de Jesus, a afirmação dele pode significar que, em outras palavras, a raça judia não seria eliminada da terra sem que todas as coisas se cumprissem, inclusive o retorno dele. Esta conclusão é muito possível se a gente lembrar que Deus fez muitas promessas a Israel, em especial a da herança eterna da terra da Palestina, lá em Gênesis 12, 14 e 17. E também do reino davídico em 2 Samuel 7. Assim, afirmar que não passaria esta geração sem que estas coisas aconteçam, é bem provável que Jesus estivesse referindo à sustentação dos judeus até o fim, justamente com o alvo de fazer cumprir cada uma das promessas feitas ao povo dele.
É interessante o fato de que o apóstolo Paulo também fala sobre um futuro em que a nação de Israel vai ser restabelecida nas promessas do pacto de Deus com o povo dele em Romanos 11, versos 11 ao 26. A resposta de Jesus para a última pergunta dos discípulos levava em consideração a promessa de que iria existir um reino futuro físico para Israel. Quando eles perguntam, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Perceba que, em vez de Jesus repreender os discípulos por ingênua falta de entendimento, Jesus responde, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Estas palavras estão narradas em Atos 1, versos 6 e 7. A segunda inferência que a gente pode fazer a partir da afirmação de Jesus, quando ele diz, não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam, é que Jesus pode estar se referindo a um contexto mais amplo de pessoas além da raça judia, ou seja, Jesus pode estar se referindo a uma geração em seu sentido comum, uma geração de pessoas vivendo num momento específico do tempo. Se esse for o caso, e essa interpretação mais ampla, eu acredito que é a mais coerente biblicamente, então a afirmação de Jesus se refere às pessoas que estarão vivas quando estas coisas começarem a acontecer no futuro. E eu digo no futuro porque nós não estamos vivendo a grande tribulação, meu amigo, minha amiga. Agora talvez você queira perguntar, como é que você sabe, pastor, o que leva você a concluir isso? Eu sei porque o próprio Jesus entrega as notícias do jornal do dia da tribulação antes que ela aconteça. Ele diz no verso 15 ainda do capítulo 24 de Mateus que é preciso que o anticristo se apresente ao mundo e profane o templo. Somente com base nesse verso a gente já tem prova suficiente que a gente não está experimentando os dias da grande tribulação, porque nem o anticristo se apresentou ao mundo e nem o novo templo de Jerusalém ainda foi construído. Além disso, no verso 21, ainda do mesmo texto, Jesus diz que a tribulação dos dias da grande tribulação vão ser como jamais houve e jamais haverá. Então, por mais que a terrível pandemia Covid-19 e a crise econômica abismal que o mundo esteja encarando não sejam iguais a nenhuma outra pandemia e crise econômica que a gente já encarou até então, isso não significa que o mundo não vai enfrentar outras crises ainda maiores. Infelizmente vai. É o que profetiza a palavra de Deus. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido a você alguns pontos importantes. Primeiro, por mais duros e difíceis que sejam os nossos dias, e são, uma pandemia e uma crise econômica mundial isoladas, ou melhor dizendo, destituídas de outros sinais adjacentes, não são indicativos de que a gente esteja experimentando a grande tribulação, não são. Segundo, de acordo com a Bíblia, o mundo não se acaba com uma pandemia e nem com uma crise econômica, seja ela qual for. Terceiro, o arrebatamento e segunda vinda de Jesus são dois eventos distintos um do outro. É importante lembrar isso. Quarto, principalmente, quando Jesus disse que esta geração não passará antes que estas coisas aconteçam, ele quis dizer que esta geração, a geração que estiver viva nos dias da grande tribulação, vai viver também para testemunhar o retorno dele, aleluia. Poucos dias atrás, uma senhora cristã aflita me faz uma pergunta pelo telefone, pastor, será que o mundo está se acabando, o mundo vai se acabar com a pandemia? Daí eu respondi a ela, não, irmã, a pandemia vai deixar as coisas muito ruins, o mundo vai de mal a pior, mas o mundo não acaba com a pandemia. Por pior que ela seja, a Bíblia garante um outro desfecho para a história do mundo. A boa notícia para você, cristão, que luta como um bom soldado, um soldado valente do exército de Jesus, é que no fim da história você vence. Porque o capitão da nossa salvação vai voltar, não para punir você com juízos divinos, mas para presentear você com a coroa da vida. Descrevendo o dia da volta de Jesus, Billy Graham, o maior evangelista do século XX, disse com o coração borbulhando de esperança, a segunda vinda de Jesus vai ser tão revolucionária que vai mudar todos os aspectos da vida neste planeta, doenças vão ser eliminadas, a morte vai ser abolida, a guerra vai ser erradicada, a natureza vai ser transformada. Mais emocionante ainda são as próprias palavras de Jesus em Apocalipse 22, versos 12 a 14. É de arrepiar, meu amigo, minha amiga. Ele diz,
e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Deus te abençoe muitíssimo.